Amigo, o negócio, vamos ser bem claro. Jogador muito jovem, eu lembro muito bem quando o Kaique, ele saiu do Fluminense. Kaique, eu acho que foi o Netinho. Era Netinho era volante e o Kaique era atacante. Eles foram pro Grupo City. Aí do Grupo City eles foram emprestados para outros clubes menores, né? Aqueles clubes satélites do dono do Manchester City. Para eles se maturarem, depois de maturados, jogarem na equipe principal, né? Que é o Manchester City, que é um grande clube da Inglaterra. Sai muito cedo. A filosofia do futebol inglês é tirar o jogador muito cedo do ninho, da casa deles, das bases, né? Não só no Fluminense, mas de outros clubes também, para que eles aprendam a cultura inglesa, a falar o inglês, a comer a comida, a temperatura, ao frio, ao modo de vida inglês, o futebol inglês. Por isso eles tiram muito cedo. Por isso que jogador acima de 25, 27 anos não consegue mais emprego no futebol inglês, só se for um grande astro. O que aconteceu? O Kaique acabou, tá no Bahia do Grupo City, mas pô, saiu da Inglaterra, tá jogando no Brasil. O Netinho tá peregrinando aí pelos clubes pequenos do mundo, não performaram ainda, não conseguiram chegar à equipe principal. E outros jogadores, como por exemplo o Watford, eles contratam muitos jogadores brasileiros. O João Pedro deu certo, né? Evoluiu muito, é um dos principais atacantes do futebol inglês. O Matheus Martins jogou uma temporada até razoavelmente bem, mas agora está no Botafogo, já voltou ao Brasil. Pode-se dizer que foi um insucesso? Pode ser. Então tem jogador que não passa a ser ruim ou bagre porque foi para a Inglaterra e voltou para o Brasil e porque não deu certo lá. É adaptação. Depende de como o ser humano entende essa imigração, jogar em outro país, em outro futebol, com uma outra cultura. Isso não quer dizer que o jogador seja ruim. O zagueiro Kaique Almeida, ele se transferiu do Fluminense em agosto do ano passado. Ele não conseguiu completar uma temporada no Watford. E é sempre o Watford, né? O Watford contratando os jogadores da base do Fluminense. Parece que tem uma parceria fantasma que ninguém sabe se existe realmente. E sempre jogadores da base indo, né? Matheus Martins, até o Richarlison jogou no Watford. Outros aqui já citados. Ele chegou em agosto com um valor muito baixo. O Fluminense pagou 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. O Fluminense não, o Watford pagou essa bagatela aí que choveu críticas em cima do Mário Bittencourt e da diretoria. Porra, como é que vocês vendem um garoto da seleção de base, um zagueiro promissor, titular da seleção brasileira, comandante da zaga do Fluminense do Sub-17, como é que vocês vendem Sub-20, né? Por esse valor, que para mim é um absurdo, né? Quando eu vejo o presidente falar na coletiva de que o mercado está inflacionado, eu sempre repito aqui, né? Eu falei em outros vídeos, só está inflacionado para os outros, para a gente não. Os jogadores saem por valores muito baixos. E foi uma reclamação, uma choradeira danada com esse jogador saindo em agosto por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, um zagueiro que tinha tudo para ser titular no Fluminense. Acabou indo para o Watford, sob essa chuva de críticas, muita gente lamentou a transferência dele e agora está voltando de graça para o Fluminense. Não se adaptou no seu clima, ao futebol, ao treinador, que muitas das vezes isso acontece, o jogador é até bom, mas o garoto não se encaixa na filosofia de trabalho, da forma do time jogar, da exigência. Chega lá, tem os zagueiros que já estão há mais tempo no clube, que são titulares absolutos, e você não consegue ter o espaço, isso incomoda, e o jogador se sente, porra, tô aqui longe da minha família. Isso, existe vários fatores para a molecada que sai da base do Fluminense, sai de outras bases e vão para a Europa e fracassam e voltam ao futebol brasileiro. Isso não quer dizer que o camarada seja um bagre. Não, se um dia ele foi para a Inglaterra, se um olheiro viu qualidade nele, é porque enxergou nele qualidade para isso. Senão teria vindo ao Brasil levar esse jogador para lá. Então Kaique Almeida, o staff do zagueiro, viu, pô, o melhor caminho é o caminho de volta. E o melhor caminho de volta é voltar para casa dele, que é o Fluminense, para Xerém, voltar
a jogar nas categorias de base. A princípio ele está voltando para o sub-20, mas ele pode muito bem jogar no sub-23 e quem sabe um dia chegar ao profissional, voltar, fazer o caminho de volta. Ele é jovem, ele tem 19 anos de idade, o Kaique Almeida. 19 anos. E a saída dele para o futebol inglês interrompeu o sonho dele na seleção brasileira e interrompeu a sequência da carreira dele. Então vamos lá. Quem trouxe essa notícia primeiro foi o Vilela, no canal dele. O zagueiro Kaique Almeida está de volta ao Fluminense. Após ter sido vendido para o Watford da Inglaterra, o jogador não se adaptou e está fazendo o caminho de volta para casa. A transferência será definitiva e gratuita. O Fluminense recebeu 6 milhões pela transferência dele, 6 milhões de reais. Agora ele está voltando de graça. Com o Fluminense ficando com 50% do jogador. Então há esperança por parte do Watford de que em algum momento ele performe no Fluminense, seja vendido novamente, e o Watford ficar com parte dessa negociação. Então o clube inglês ainda acredita no zagueiro. Em agosto do ano passado, a equipe inglesa desembolsou 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, para contratar o zagueiro. Os representantes do atleta entraram em contato com o Fluminense para solicitar o retorno. O melhor caminho. Volta para casa. Aqui é mais fácil a sua readaptação e dar sequência à sua vida profissional. Foi isso que passou pela cabeça do staff do zagueiro Kaique Almeida. Então, foi para lá em agosto, já está voltando em janeiro, não se adaptou, está vindo de graça, 50% dos jeitos econômicos são do Fluminense, vai para o sub-20, quem sabe o sub-23 e quem sabe o mais próximo possível, ainda esse ano, chegar à equipe profissional, dependendo da sua performance lá. O jovem zagueiro, 19 anos, quando saiu, era a grande estrela das categorias de base da seleção brasileira como zagueiro e muito promissor. E futebol, amigo, ninguém esquece. Quem sabe, quem conhece, quem joga futebol de verdade, nunca esquece. Muitos deles precisam se sentir em casa. E o melhor lugar para estar agora é o Fluminense. Seja bem-vindo de volta, Kaique Almeida. O Fluminense fez algumas estreias. O Fluminense estreou o Freitas, né? É o segundo jogo do Freitas. É o terceiro jogo do Paulo Baia. A estreia do Canóbio. E tem os moleques da base que até agora se destacaram na terceira rodada do Campeonato Carioca. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Sobre o Freitas, sobre a estreia, esses dois jogos do Freitas e essa contratação. Ele me mostrou um zagueiro lento, pesado, voluntarioso, forte, ok? Nesses dois jogos, pode ser muito cedo essa análise, pode ser que eu queime minha língua mais lá pra frente, mas eu acho ele inferior ao Thiago Santos, que nem zagueiro que é volante improvisado como zagueiro. Isso é um sinal de alerta para essa contratação, pelo custo que foi. E na minha opinião, já é fato isso. Não tem condições de ser titular ao lado do Thiago Silva. Pode ser que o Inácio seja, mas o Freitas, acho que até para a lateral esquerda é difícil para ele. Depois do corre que ele levou do atacante do Maricá, acho que nem para a lateral, nas costas dele, acho que nem para a lateral esquerda ele pode ser improvisado por ali. Ele que joga nas duas funções. Então até agora, para mim, essa contratação foi eu não vou dizer fracassada, mas foi duvidosa. Paulo Baia jogou 3 partidas. Ainda botou no terceiro jogo o garoto Riquelme no banco. Não será titular, é fato. Porque no setor dele tem o Lavega, que ainda não estreou, que é titular da seleção de base do Uruguai. Tem o Serna e tem o Keno. Joga pelos dois lados do campo, mostrou uma certa velocidade. Na minha opinião, pelo que ele apresentou, provavelmente vai ser a terceira opção no banco. Principalmente se o Mano Menezes gostar do que está vendo até o momento do Riquelme. Ele fica abaixo do Riquelme. Ele fica abaixo do Keno, fica abaixo do Serna, fica abaixo nem do Lavega, que ainda estreou, mas se for o Lavega da seleção uruguaia, ele vai ficar abaixo. Não aprovou, foi vaiado em Moça Bonita. Já há uma animosidade, já há um hate por parte da torcida do Fluminense. É muito difícil, o cara tem que ter muita personalidade para vencer isso. Acho que, e o pior, que ele vai rivalizar com o moleque da base. É ele ou o Riquelme. E a torcida vai ficar sempre do lado do Riquelme, ainda mais o Riquelme sofrendo pênalti, fazendo jogadas, dando assistência, habilidoso, velocista. Muito melhor do que ele.
Então todas as vezes que ele estiver em campo e o Riquelme no banco de reserva, a torcida vai pedir pro Riquelme entrar e ele vai sair vaiado. Então esse é um peso danado nas costas dele. É uma contratação que veio para ser banco de reservas ou até ficar fora dos relacionados. Olha só, essa é a minha opinião. O Canóbio, que estreou, gostei muito, é voluntarioso, é rápido, habilidoso, ajuda na marcação, parece ser um jogador tático, né? Ele ajuda na marcação, fecha o corredor, quando a coisa tá feia lá na frente, quando a bola não tá chegando, ele volta para buscar essa bola. Joga dos dois lados, joga no lado direito, joga no lado esquerdo. No segundo tempo ele mudou de posição com o Paulo Baia. Acho que é um jogador que valeu a pena a contratação. Não é goleador, mas vai ajudar muito no ataque, vai ajudar muito na marcação. E se movimentou durante todo o campo. A estreia dele foi melhor do que as outras contratações, sem dúvida. Gostei muito da atuação do Canóbio. Muita movimentação, jogador tático e jogador de marcação também. Os destaques da base, eu cito dois, os mais fortes. E para mim foi o Wallace Davi, de apenas 17 anos. Personalidade. Vai evoluir. O Wallace Davi, ele precisa em alguns pontos, ele precisa evoluir, precisa ser um pouquinho mais rápido, chegar um pouquinho mais antes do atacante na hora da marcação, para evitar faltas bobas. Mas tem qualidade, jogador de coluna reta, que olha, que observa, tenta. Não é aquele volante de passes laterais, é um volante que de projeção, tenta sempre um passe mais na vertical do que na horizontal. Isso chamou muita atenção. E o outro, sem dúvida, o moleque da base é o Riquelme. Parece para mim pronto. Joga dos dois lados do campo também, tanto na direita como na esquerda, e bem. Ótimo passe, sabe enfiar uma bola, deixar o colega na cara do gol. E para mim uma ótima opção de banco. Um Keno, entrando no lugar do Keno no segundo tempo, no lugar do Serna, ou do Arias. Pode jogar ali no setor do Arias, como também pode jogar no setor do Keno. Para mim, eu acho que o Riquelme está pronto. Então, destaques: Wallace Davi e Riquelme. Estreantes novos daí no Fluminense: Freitas muito abaixo, Paulo Baia abaixo, e o Canóbio, eu gostei do que vi. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês, que também é muito importante. Tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Fui!